Fala. Cara, terceiro episódio. Estamos aqui para mais uma semana, para o terceiro episódio do podcast Evolucionismo. E é isso aí, cara. É isso aí. E essa semana, tendo dois podcasts seguidos, né? Teve um no domingo passado, que aí, se eu não me engano, eu postei na segunda-feira. E o outro foi. O primeiro foi 15 dias antes e o próximo foi na próxima semana já. Não, esse é o próximo. Enfim, cara, comecei falando bosques já. E eu nem ia gravar, sinceramente. Não ia gravar hoje não, porque como eu já falei, você sabe, se você já escutou outro podcast, você sabe que pra mim só é o próximo dia quando eu durmo e amanhece. Então pra mim ainda é domingo. Pé de cachimbo. Domingo, dia 31 de março de 2024. Só que eu tô gravando aqui exatamente às meia-noite e 38 do dia 1º de abril. Mas enfim, pra mim é domingo ainda. E justamente por isso, por esse horário, eu pensei em não ir gravar. Mas, cá estou. Tomei um banho, eu deitei aqui. Tinha duas escolhas: ir dormir ou gravar. Eu resolvi gravar. Eu tenho algumas coisas que eu realmente queria falar. Esse podcast eu sempre os dois primeiros que eu fiz sem nenhuma pauta, sem nem saber o que eu ia falar. Esse aqui eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero falar. Foi justamente por isso que eu resolvi gravar esse terceiro episódio agora e não como costumeiramente é postado, que é de 15 em 15 dias, nos domingos. Enfim. E o tema principal desse podcast vai ser o seguinte: como a nossa família, principalmente os nossos pais, eles têm o poder, ou o poder em potencial ou o poder prático mesmo. E aí você vai entender o que é que eu estou falando com o passar do tempo. Mas enfim, como eles têm o poder de moldar a nossa mentalidade, principalmente do que a gente é ou não. Então, assim, para dar um contexto melhor de como eu cheguei a esse tema, é o seguinte: essa semana teve a Semana Santa, né? Então, na quinta-feira, eu tenho uma irmã que ela não mora aqui na cidade e nem na cidade que eu moro. Não, ela não mora na cidade que eu nasci, né? Que meus pais moram lá ainda. E nem ela mora na cidade que eu moro. Ela mora em outra cidade. E eu só tenho ela de irmã. Enfim. Aí ela veio pra ficar aqui, passar esse período aí de feriado de Semana Santa. Na verdade, não era nem pra eu estar falando isso. Não por nada, mas porque o contexto não é exatamente por isso. Mas enfim, eu tô fazendo um contexto um pouquinho mais amplo. Você vai entender. E beleza, ela veio pra cá, aí eu fui pra lá, pra cidade dos meus pais, na sexta-feira. No sábado de manhã eu voltei pra cá, pra minha cidade. E aí no sábado, meio-dia, eu voltei pra lá. Porque tinha um evento da família lá, um almoço da família. E aí também eu ia fazer um show na minha cidade natal, em um evento privado que teve lá.
Um evento que não era show exatamente, mas eu que fazia... Enfim, eu fiz o meu show lá. E também eu quero falar um pouco sobre isso. Mas não agora. Enfim. Agora, o que eu tô falando dessa questão de possibilidade de modelagem da sua mentalidade foi por duas coisas. Como já falei, né? Eu sou cantor. E também eu vou falar mais outra coisa. Agora eu lembrei. Quero falar outra coisa. Sobre o fato de que realmente eu decidi que a minha profissão é cantor. Então, espero que eu lembre até o final desse podcast, eu me recorde de falar todas essas coisas. O fato de eu ter cantado na minha cidade natal e algumas peculiaridades que houveram nesse show. Boas e não tão boas. Muito mais boas do que... muito mais positivas do que negativas. Mas enfim, vou deixar para falar isso mais para frente. E também, isso aí é uma coisa, né? A outra é sobre o fato de que na minha cabeça e na minha perspectiva, e se alguém chegar e perguntar hoje qual a sua profissão, eu vou dizer, eu sou cantor. Porque quando a pessoa pergunta isso, geralmente a pessoa responde, eu sou cantor. Mas sim, mas aí tu trabalha, tu ganha dinheiro com o quê? Sim, aí tu trabalha com o quê de verdade mesmo? Então, a pessoa pergunta, eu sou cantor. E ponto final. Enfim, eu quero fazer um paralelo com uma conversa que eu tive com um primo meu. Um primo um pouco distante. Assim, acho que é primo segundo, primo terceiro. Mas enfim, que a gente volta e meia se encontra, e quando a gente se encontra, a gente conversa sobre essas coisas, assim. E aí o resto também eu posso falar outras coisas que vierem ao meu radar. Então, voltando para o tema principal que eu resolvi falar nesse podcast, que é a possibilidade de modelagem que os nossos pais têm. E aí também dá para ampliar um pouco, não só os pais, mas as pessoas que a gente mais dá credibilidade, as mais próximas que a gente dá mais credibilidade. Duas coisas aconteceram e ficou muito... três, na verdade, né? Mas duas foram iguais. E ficou muito claro uma coisa para mim. O que foi que aconteceu? Como eu tava falando, eu sou cantor. E aí, eu vou gravar uns vídeos. Na verdade, eu já tenho uns vídeos gravados de um DVD que eu gravei no estúdio profissional e tudo, com áudio tratado e tudo, até música autoral tem também. É realmente um DVD com várias faixas. E aí eu vou fazer todo o planejamento, postagem. Mas, eu vou postar também vídeos caseiros, né? Só que eu tenho o intuito de postar vídeos melhores. E aí eu entendi uma coisa. Eu tenho um celular que ele é levemente fuleiro. Levemente fraco. Que é um Xiaomi Note 8. E aí, assim, é evidente que ele não tem um vídeo muito bom, uma captação de vídeo. Mas eu comecei a ver algumas coisas assim por cima sobre gravação de vídeo. E
fui relatado de que o principal no vídeo não é muito a captação do vídeo em si. Isso é bom também. É evidente que isso importa muito. Mas, se você tiver um celular razoável, um celular bem razoável, bem rasteiro, você consegue gravar um vídeo com a imagem, com aspecto bem melhor. Se você conseguir fazer um jogo de luzes e sombras com a iluminação, e aí você consegue ter um resultado bem mais estético. E aí o áudio você pode gravar em outra via. E aí eu tenho um microfone que ele é um microfone bom. Sim, não é um microfone muito bom, mas é um microfone melhor do que o microfone do celular. E aí eu posso gravar, inclusive também, na gravação do DVD eu peguei muitas coisas assim no ar, que o produtor do DVD, ele não falou muito sobre, mas eu prestei atenção nas coisas que ele ia fazendo. É um estúdio pequeno, né? Então o produtor, ele faz praticamente tudo dessa questão. Ele é produtor musical e produtor de vídeo. E a gente gravou tudo lá no estúdio, até a captação do vídeo também foi no estúdio. E aí eu prestei atenção em algumas coisas, alguns processos que acontecem na gravação de um DVD, na gravação de um vídeo em si, né? E aí eu tive algumas noções de como eu posso fazer isso e adaptar à minha realidade, né? E ter sempre um material com um aspecto interessante para eu divulgar meu trabalho. Enfim, dado esse adendo, eu tinha comentado com minha mãe, porque ela tinha comprado 2 softbox, que é umas caixinhas que servem para fazer iluminação. Na verdade, ela é a própria iluminação, mas ela serve para você, ou para foto ou vídeo, para você direcionar melhor a luz. Você direciona a luz da forma que você quer. Uma já serve para isso, né? E a outra é melhor ainda. Se você tem 2, você consegue fazer um balanço de luz ainda melhor. Mas enfim, aí eu perguntei a ela quanto é que ela tinha pagado. Aí ela respondeu simplesmente: não, quanto que ela tinha pagado e que eu queria comprar um. Eu queria comprar um igual. Aí ela respondeu simplesmente uma coisa: pra quê? Tu quebra? Vale o adendo que vale ressaltar que hoje eu já tenho 25 anos, inclusive daqui a alguns poucos dias eu vou fazer 26 anos. Enfim, né? Isso aí já tem alguns dias que aconteceu esse detalhe. Acho que foi semana retrasada, se não me engano. Aí quando foi essa semana, ela tinha comprado uma cadeira lá. Uma cadeira, aquelas cadeiras de escritório. Aí eu comentei com ela, perguntando onde tinha comprado e quanto tinha sido. Aí, mais uma vez ela disse: nem adianta tu comprar que tu quebra. E aí, pra fechar com chave de ouro, tinha alguns dias que eu não tinha entrado no Instagram. Aí quando eu entrei no Instagram, eu vi uma coisa que ela tinha mandado de alguns dias, que era o seguinte: um vídeo. E aí ela comentou embaixo. Ela tinha me mandado no Instagram isso aí, no direct. Um vídeo com a seguinte frase, ela dizendo: não, um vídeo. E aí a outra mensagem que ela mandou comentando o vídeo pra mim foi: tu começa as coisas e não termina nunca.
ou desiste, sei lá. Foi alguma coisa assim. Agora, beleza. Muito dessas pessoas, muito de vocês que estão ouvindo esse podcast, caso esteja ouvindo esse podcast, se tiver um ser humano ouvindo esse podcast, mas enfim, muitas das pessoas, praticamente todo mundo, escuta esse tipo de comentário dos pais. Esses e outros até muito mais pesados. E agora a gente vai tentar entender aqui, tentar não, a gente vai buscar. Quem tenta não consegue. Realmente isso é uma coisa factual. Não vai tentar, a gente vai observar dos dois lados. Da outra pessoa que faz esse comentário e da pessoa que recebe esse comentário. Primeiramente, quando a pessoa faz esse comentário, na verdade, quando a pessoa recebe esse comentário, geralmente ela recebe esse comentário já há muito tempo. Então, quando ela era criança, ela já recebia esse comentário, esse tipo de comentário. Então, quando ela era criança, primeiro aspecto. E segundo aspecto, que ela recebe esse tipo de comentário constantemente, né? Enfim. Então, são dois aspectos. E esses são justamente os dois aspectos, na verdade, são os aspectos que você pode resumir a criação de crenças e de identidade, de autoimagem, por essas duas coisas aí. Que é a constante repetição de uma crença e uma crença que foi colocada na sua primeira infância, que acho que até os 7 anos, se não me engano. Então, digamos que sua mãe lhe diz que você é determinada coisa. Ah, você é preguiçoso. Ah, você é X coisa. Ah, você é, sei lá, eu não sei, qualquer coisa que você acha que é negativo e ela fica constantemente repetindo isso aí na sua infância. Mas, tipo assim, aconteceu um fato na sua infância e aí a sua mãe ou seu pai fica repetindo isso. Eu falo, ah, para com isso. Ah, você é isso. E aí, a questão primordial é o quê? Quando a gente é criança, a gente não entende o conceito de autoimagem. É evidente que a gente não entende isso. E muitas pessoas, elas morrem sem saber desse conceito de autoimagem. Mas, o que é a autoimagem? Se você que está aí do outro lado não está entendendo do que eu estou querendo falar. A autoimagem, ela é a sua imagem mental e não só a imagem física que você tem de você mesmo. Tipo, por exemplo, uma mulher que ela é magra, só que ela tem na mente dela que ela é gorda, então ela tem uma distorção da imagem dela. Ela tem uma autoimagem distorcida. Tem uma mulher que você olha, você vê que ela é linda, magra, bonita, tudo. Mas na mente dela, ela é gorda, feia, todas as mulheres são mais bonitas que ela e tal. Então ela tem uma autoimagem distorcida. Mas geralmente todo mundo tem uma autoimagem distorcida ou então tem uma autoimagem negativa. Por que negativa? E por que a pessoa tem essa autoimagem? Se teoricamente é uma coisa que está dentro dela. Ela poderia mudar caso bem entendesse. A autoimagem geralmente ela vai acontecer na criação, como eu falei, no começo da infância. Só que aí é onde é que está a pegadinha desse planeta. Esse planeta é muito sacana. Porque você
você cresce com a autoimagem que não foi você que criou. E é uma autoimagem que você não quer. Mas só que ela está gravada fortemente no seu subconsciente. E aí é onde está a raiz de todos os problemas e todas as dificuldades na mudança de estilo de vida de qualquer pessoa. Seja em questão física, de saúde, essas coisas, de peso, ou seja, questão financeira. E por que é tão difícil você mudar? E por que existem tantas pessoas que, por exemplo, elas fazem aquele efeito sanfona? Não só o efeito sanfona de peso, que é aquela pessoa que ela emagrece muito, ela tem muito peso, e aí ela consegue emagrecer, ela perde muito peso. E aí depois ela ganha toda essa porção de peso aí. Fica roliça de novo. Então ela é gorda, fica magra e depois fica gorda de novo. Eu posso falar com muito lugar de fala. Lugar de fala é foda. Por quê? Eu, por muito tempo, hoje muito menos, mas por muito tempo, eu era gordo, fisicamente mesmo, mas minha autoimagem também era gorda. E aí eu emagreci um pouco, com duras penas, mas não demorava muito, eu já voltava a engordar tudo de novo. Porque na minha cabeça eu era gordo de fato mesmo. Eu me enxergava como gordo e tudo. É como se você, a autoimagem física mesmo, de você para você mesmo, é como se você se olhasse num espelho mental. Você imagina aí você. E você se olha de fora. Essa é a autoimagem que você tem, física. Como é que você se vê? Você se vê magro, você se vê gordo. E geralmente não é muito diferente do que você é. Tirando as exceções, que é quando tem distorção de autoimagem e tudo. Então, geralmente, existe uma congruência muito grande entre a sua autoimagem e a sua imagem física mesmo. Só que isso aí é o nível 1. Num nível mais profundo, isso se abrange a muitas outras coisas. Muitas outras coisas além do seu peso, da sua aparência. Isso aí também vai... Deu uma sonecada aqui. Deu uma... Enfim, isso também vai muito além para pontos, por exemplo, como dinheiro, como você se vê. Como você se vê em questão financeira. Se você se vê como uma pessoa vencedora ou derrotista. Se você se vê com possibilidades de crescimento. E se sim, até onde vai esse crescimento, até onde vai o teto desse crescimento. Enfim, é uma questão bem complexa. Então, você entendendo o seu lado, percebe que essa autoimagem ela veio de fora, geralmente dos seus pais, ou dos seus cuidadores, ou das pessoas que estão próximas de você, as pessoas que mais têm influência sobre você. E aí, quando você descobre isso, e isso é um fato, até um fato psicologicamente, onde a psicologia cientificamente já comprovou que isso é real. Aí você descobre isso e fica o quê? Revoltado com seus pais. Pensando, eu sou desse jeito aqui porque os meus pais sempre me fizeram X coisas, sempre me criticaram muito. Nunca me incentivaram e tudo. Mas isso não deixa de ser uma verdade. Porém, agora a gente vai olhar o outro lado. O outro lado só se imagine. Você
do jeito que você tá. Aí você tem um filho. Aí daqui a 10 anos você tá criando esse filho ainda e tal. Você quer que esse seu filho seja desenvolvido e tudo. É evidente. Você não quer que esse filho dependa de você pro resto da vida. Que esse seu filho seja disfuncional. Que não consiga se virar. Pelo mínimo, pelo menos. Que não consiga criar uma renda própria, mínima, pelo menos para a sobrevivência dele, sem precisar de ajuda de pessoas. Que não consiga se dar bem com outras pessoas do mesmo sexo ou do sexo inverso. Tanto em questão amorosa, tanto em questão social mesmo. Enfim, que seja uma pessoa funcional ao mínimo possível. Então, você começa instintivamente a moldar essa pessoa ao que você acredita que essa pessoa seja. Ao que você acredita que essa pessoa seja, não. Ao que você acredita ser a melhor forma de você conseguir dar feedbacks para esse jovem e fazer com que ele consiga ter um desenvolvimento. Então, você vai educar, isso é o educar, né? É um direcionamento através de feedbacks. Porém, esses feedbacks dessa maneira, por exemplo, eu quero comprar um negócio, aí a mãe chega e diz, tá, pra quê? Se tu quebra tudo. Ou então, você começa uma coisa e aí resolve não dar seguimento. E aí, a sua mãe diz, começa tudo e não termina. Existe uma falta de tato? Claro, existe. Mas eu entendi muito isso aqui com Mário Schwartzman. Mário falava muito sobre isso. Inclusive, acho que tem na Bíblia também. Não sou muito da galera da Bíblia, não. Acredito em Deus, de fato, mas não sou muito de ler a Bíblia, nem de seguir muito o que está ali. Tipo, não de seguir o que está ali, mas enfim. Aquelas histórias e tudo, as parábolas que tem lá. Mas eu sei que tem aquilo que diz, né? Honrai pai e mãe. E Mário falava, você precisa perdoar os seus pais. Se você não perdoar, você nunca vai conseguir ter uma evolução grande na sua vida. Isso é fato. Isso é muito fato. Por quê? Quando você descobre que geralmente os problemas que você tem, eles foram imputados pelos seus pais, você tem a ideia automática de culpar eles mesmos, né? E dizer, vocês falam tanto que eu sou um merda, mas eu sou um merda por quê? Por causa de vocês. E aí já vai para outra coisa. Tem um áudio de Hélio Couto que ele fala sobre isso. Como imagine qual é a primeira pessoa que chega na sua mente. E o porquê, não é nem o porquê, mas quem é que você está querendo atingir com sua falta de prosperidade? Com sua falta de evolução na vida? Quem é que você quer atingir sendo o que você é? Isso é muito real. Geralmente, talvez inconscientemente, muitas pessoas, e eu por muito tempo fui assim, querem continuar. Inconscientemente, elas gostam de ser uma pessoa fragilizada e, sei lá, subdesenvolvida financeiramente, fisicamente. É sempre aquela pessoa coitada que não vai para lugar nenhum na vida. E aí, obviamente, ela sabe que isso aí, uma pessoa que tem um filho, eu jamais gostaria de ver um filho nessa situação. Gostaria de ter um filho funcional, né? Minimamente funcional. E aí a pessoa inconscientemente pensa o quê?
Ah, tá vendo aí? Me criou um merda, mas eu sou merda por causa de você. É meio que fica um pouco de zona de conforto, vira um pouco de vingança, fica uma salada de frutas maligna. Mas só quem perde é a pessoa. Se você pensa assim, só quem perde é você. Ou talvez você nem pensava isso, você tava com essa ideia aí debaixo do tapete, como eu tava. Mas isso aí eu despertei. Eu sei. Não tem muito tempo. 1 hora da manhã, o sono, querendo ou não, tá batendo. Mas eu vou gravar. Eu vou gravar, não. Eu não garanto gravar 2 horas como foi o da semana passada. Mas como esse aqui basicamente é um podcast extra, e eu vou gravar aqui, o tempo que for. Eu acredito que deve dar mais uns 30 minutos. Enfim. Aí essa revolta, ela é péssima para todo mundo. Então, esse feedback que minha mãe me deu nesses últimos dias, esses 3 feedbacks, eu, se fosse há um tempo atrás, e assim, mesmo entendendo, ainda, querendo ou não, eu ainda retruquei. Tipo, ela falou, ah, pra que tu quebra? No Instagram eu não falei nada. Mas aí, quando ela falou isso pessoalmente, eu não respondi de maneira grosseira. Só falei, não tem isso não. E se quebrar, compra outro, até entender que não se deve quebrar. Aí eles, ah, não é assim, blá, blá, blá. Porque assim, hoje eu já entendo de uma maneira diferente. Quando uma pessoa, ela fala alguma coisa em relação a você, só tem 2 formas de você lidar. Só tem 2 formas de lidar e são... Pode ter outras formas, mas basicamente elas vão recair em 2 pontos principais. Você ouvir aquilo e de maneira serena e aí até meio Zé Buda, só absorver o que for possível, se é que tem alguma coisa de sabedoria naquela crítica construtiva, ou seja, na crítica de fato, uma crítica mesmo. E aí você ouve aquilo, não se envolve emocionalmente naquilo, ao ponto de ficar defensivo e atacar outra pessoa, que é o que mais acontece. E aí você deixa passar e tal, entende que aquela outra pessoa não está a um nível de consciência alto na vida, e isso não é um demérito, porque você pode de fato começar a buscar conhecimentos e tudo, e entender que a vida ela é muito mais do que você acordar, trabalhar, comer, dormir, cagar e fazer esse ciclo infinito aí. É muito mais, bem mais. Você consegue entender o porquê você faz o que faz, porquê você não faz o que deveria fazer, porquê você faz o que não gostaria de fazer e tudo, e por aí vai. E muitas das vezes você entende o porquê, mas não consegue mudar ainda mesmo. Como, por exemplo, você lê um livro sobre X assunto, um livro de autoajuda, e tem até uma palestra de Mário que ele fala, autoajuda não funciona. E de fato, eu já li muitos vídeos não, eu já li muitos livros com conceitos maravilhosos. Aí eu posso dizer, esse livro é ruim? Não, o que tem ali dentro daquele livro é muito bom mesmo. Todos esses livros aí que as pessoas dizem, ah, é papo de coach, ah, é isso, é aquilo. Se as pessoas de fato parassem, entendessem o que os livros buscam dizer e colocassem ali na prática e fosse mudando gradativamente, eles iam ver que de fato funciona. Mas o que geralmente acontece é que as pessoas leem os livros como se estivesse lendo uma revista de quadrinhos e depois fecha o livro e aquilo ali ficou no máximo ao nível consciente. Então, ao nível consciente, aquilo ali vai ficar ali ao nível de vai ficar como se fosse só um conhecimento, como um conhecimento de fazer X coisa, mas não tem um efeito prático na sua vida.
Por quê? Porque o problema ele é muito mais profundo, tá? No seu inconsciente. Então, o conhecimento que você adquire do livro, ele fica no consciente. Mas a mudança mesmo, ela vem do inconsciente, que é a sua parte mais profunda. E isso aqui já é um papo para um podcast só sobre isso. E, mais uma vez eu digo, eu não tenho o intuito de dar um de Zé Buda, de Zé Guru. Não quero ser guru de ninguém, não sou o ser mais espiritualizado, mais iluminado do mundo, muito longe disso. Eu estou buscando a minha evolução. E justamente por isso que o podcast se chama Podcast Evolucionismo. Porque é uma evolução eterna, até o fim da vida. Então daqui a 10 anos, quando eu tiver com 10 anos a mais de vida, eu tiver com 25, 26 anos, ou 35, 36 anos, e eu estiver gravando o episódio 500, o episódio 800, eu vou estar falando sobre fatos evolucionistas. Não evolucionista no termo do macaco em si, de que você veio do macaco, blá 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 blá. Não. O evolucionismo que eu falo nesse canal aqui é o evolucionismo de você mesmo buscar sua evolução. E aí, quando você entende, você lê um livro e absorve aquele conhecimento, ele fica só a nível de consciência. E passa o tempo e aquele efeito sanfona, ele é mais uma vez colocado em prática. Porque a sua autoimagem, ela não foi mudada com muita... ou não teve uma mudança significativa. Geralmente não tem mudança nenhuma. Se já teve uma mudança mínima, já é um avanço. Já é realmente um avanço. Então, você receber esse tipo de comentário, não adianta. Não adianta porque qualquer coisa que você falar, ele não vai surtir nenhum efeito. Então, eu acredito de fato que a melhor maneira é você ignorar. Não ignorar como se fosse um mendigo falando, mas a pessoa falou, sua mãe falou, você é X, Y, Z. Tá bom, enfim. Sei lá, você sai, você desconversa. Enfim, eu sei que falar assim, de cabeça fria, ela é muito mais fácil do que falar na flor do momento ali. Mas a questão toda sempre se resume a uma coisa. Isso lhe melhora ou isso lhe piora? Isso faz você evoluir ou isso faz você involuir? E quem é que perde isso aí dando certo ou dando errado? Por exemplo, quem é que perde caso você não consiga fazer qualquer coisa que seja? Só você perde, né? Se sua vida dá errado, só você perde. Seus parentes têm um pouco de... chega até um pouco... assim, se você teve qualquer coisa, vai respingar nos seus parentes, mas até respingar nos seus parentes, você já está muito na merda. Então, e mesmo assim, se respingar nos seus parentes, primeiro respinga em você. E a vida é sua, você é você e esse é o personagem que você lida aí. No jogo da vida, o seu personagem é esse aí. Então, todo sentimento bom ou ruim, toda experiência boa ou ruim, tudo é você que lida com você mesmo. Nesse boneco seu aí. Você olha para sua mão, você abre e fecha sua mão e você vê, eu sou eu. Você olha no espelho e você se reconhece. Então você tem autoconsciência, consciência. Enfim. Então, quando não há a evolução, só quem perde é a própria pessoa. Então, por isso que você entender que aquela outra pessoa, no fundo, aquele feedback, ele tem um lado positivo, que é justamente a pessoa querer que você evolua. Seu pai, sua mãe, no fundo, ela pode ser a pessoa mais estúpida do planeta. Que nem é o caso nem é meu caso. Eu tenho pais muito bons. Teve seus erros, tudo. Assim como todos os pais. Mas nenhum pai
e mãe, elas não têm um manual de criação de filho. Muitas das vezes eles já vêm de lares perturbadores, onde tiveram abusos físicos, sexuais ou abusos morais. Sei lá, cara. Muitas das vezes a gente não faz ideia do passado dos nossos pais. Muitas das vezes a gente santifica os nossos pais sem saber do que eles passaram, do que eles fizeram. E nem vem ao caso também. Mas a gente tem que parar um pouco de querer que as coisas sejam perfeitas. De querer que todas as outras pessoas sejam perfeitas e sejam completamente um Buda que saiba exatamente o que é que está falando, que meça todas as palavras e que não nos... Nunca no mundo elas venham a nos decepcionar. Enfim, isso aí é ilusão, isso é ilusão total. E o quanto antes você entender isso, mais sereno você consegue ficar. Assim, não que você não vá se envolver em discussões, mas quando você de fato entende isso, mais rápido você consegue se restabelecer e consegue também entender que as coisas que vêm de fora, elas só podem lhe atingir se você permitir que aquilo lhe atinja. Enfim, então esse acontecimento ele foi muito significativo porque eu já estava pensando nesse assunto, sobre esse assunto esses dias. Então, foram coisas que realmente eu vi na prática. Enfim, a vida, esse trato de pai e filho, irmão e irmã, ele é bem complexo. Essa relação ela é bem complexa por N fatores. Pelo passado dos seus pais, pelos acontecimentos que tiveram e tudo. Então, e por muito mais outras coisas. Então, quanto antes você entender que, geralmente, até isso aí é até uma pressuposição da PNL, que as pessoas elas funcionam perfeitamente. E tem outros também que diz que as pessoas elas agem sempre com a melhor escolha possível no momento. Então, se a sua mãe ou seu pai eles estão falando isso aí, foi a maneira mais positiva que ele achou de passar a mensagem para você parar de fazer determinada coisa. Só que eles não sabiam que elas falando daquela maneira só reforçava a sua autoimagem de que você era aquilo. Então, se você é preguiçoso ou ao nível de observação dos seus pais, você é um preguiçoso ou você é um, sei lá, qualquer coisa aí. Preencha essa lacuna aí com o que você quiser. Se seus pais eles dizem que você é X coisa, isso aí era só um reforço positivo, que na verdade é negativo, né? Um reforço mental, que pela repetição e pelo impacto emocional ele vai ficando ali, ele vai ficando. E aí agora, para engatilhar esse assunto para outro, eu vi uma coisa muito significativa acontecer nesses últimos dias. E como de fato a reprogramação mental ela acontece primeiro na mente e depois na prática viva do dia a dia. Eu estou mantendo a constância já há algum tempo de fazer afirmações, né? E é como eu falei sobre as pessoas que eles criticam a autoajuda e as pessoas que leem os livros e aquele conhecimento fica só ao nível consciencial mais baixo. Ele é um nível ali consciente, mas ele não penetra o subconsciente. E aí ele acaba ele não pratica o que ele leu ali. Então, teoricamente não funciona. Não funcionou, então é só um charlatanismo qualquer.
Mas muitos desses livros aí, O Poder do Subconsciente, O Poder do Agora, Os Segredos da Mente Milionária, aquele... Tem um bocado, tem muitos. Pense e Riqueza, Inteligência Emocional. Tem muitos. Pai Rico, Pai Pobre. São aqueles mais falados na mídia, assim, em vídeos de YouTube e tudo. Se você pega eles aí, todos, e lê e pratica, de fato, haverá uma mudança. Então, quando você entende que sua vida, ela só é um reflexo da sua autoimagem e das suas crenças de possibilidades, crenças de merecimento e crença de capacidade, do que você é capaz ou não, do que você pode ou não, do que você merece ou não. E que essas crenças que você tem, geralmente elas foram imputadas justamente por seus pais falando: para que você vai querer isso aí? Se você vai acabar quebrando, você quebra tudo. Tu começa tudo e para no meio. Ou então seus pais falam qualquer coisa que seja, você sabe o que é que ele atinge. E então você foi programado para ser de determinada maneira e que você não quer ser dessa maneira. Só que aí você busca uma mudança e não consegue, justamente porque você está indo pelo lado muito mais difícil. E o lado, teoricamente, mais fácil é você reprogramar sua mente. E como reprograma? Da mesma maneira que você programa. Que é ou pela repetição de uma crença, ou pelo alto impacto emocional. Só que o alto impacto emocional, para você causar em você mesmo, não é tão fácil assim, né? Então, a maneira mais simples, não é a mais rápida, mas é a mais simples, é a mais fácil de você conseguir fazer uma mudança estratégica, uma mudança específica, é através da repetição. E a repetição de quê? De crenças que você diz para você mesmo. Aí você diz o quê? Se você quer ser uma pessoa mais proativa. Geralmente, alguns livros dizem que é para você fazer uma declaração mental falando: eu sou uma pessoa proativa. Só que isso aí é negativo porque geralmente a sua mente subconsciente ela não vai aceitar essa sugestão. Isso também já é até um conceito da hipnose e da auto-hipnose. Que se você não conseguir vencer esse bloqueio que sua mente subconsciente faz a ideias que seu consciente manda, basicamente não está servindo nada. Agora, se você faz constantemente a repetição e você faz de uma maneira, por exemplo, eu estou me tornando cada vez mais proativo. Então, a sua mente subconsciente ela não tem ferramentas para ir de encontro a essa ideia aí. Porque você não está dizendo que você é proativo. Porque talvez você realmente não seja proativo nesse exato momento. Mas com as mudanças do tempo, você pode se tornar uma pessoa dessa maneira. Ou seja lá qual for a outra maneira que você queira se tornar. Enfim, então essa é a forma de mudar. Então, quanto mais você vai de encontro, mais você retruca, e mais você fica no embate de querer defender o seu ego, sua moralidade, de querer ficar na defensiva ali, atacando quem lhe ataca, é pior para você. É melhor você ver, ouvir o que está sendo dito, tirar os pontos positivos e ignorar os negativos, só isso. Enfim, cara, é isso aí. Então, foi isso aí que aconteceu nessa Semana Santa. E sobre também, eu falei que eu ia falar sobre meu primo.
E meu primo tá fazendo um jogo de RPG. E a gente tava conversando hoje. E ele falou uma coisa que eu cheguei à conclusão que é a mais verdade, mais pura verdade do planeta, que é o que se você faz uma coisa que você ama e você ganha 3 mil reais por mês, ou seja lá, um salário mínimo, você potencialmente é mais feliz e satisfeito com sua vida do que um bilionário que faz um trabalho que ele odeia. Porque nem um carro não vai lhe trazer a felicidade e a satisfação. Nem uma mulher comprada não vai fazer. Eu lhe digo, cara, eu lhe digo do fundo da alma, esse não é um pensamento medíocre de dizer, faça o que você ama mesmo se você for pobre. Não, pelo contrário, eu penso o seguinte, faça o que você ama, por quê? Porque você só tem uma vida, você vai morrer, não sei se você já percebeu isso, você vai morrer. Não é só as outras pessoas que vão morrer, não. Você também vai deixar de existir. E o que você construiu, ele vai ficar aí. Então, digamos, eu vou usar o exemplo dele aqui. O seu sonho era ser desenvolvedor de jogos. E você tem um jogo que você criou e que tem muitas pessoas que gostam desse jogo, que são usuários. Só que aí, você vê, se eu for para esse caminho aqui, eu não vou ganhar muito dinheiro de início. Eu posso ganhar um dinheiro razoável no futuro, mas isso é muito incerto. Eu não tenho coragem, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou pelo caminho pelo caminho que todo mundo vai, né? Faculdade, emprego. Vou trabalhar numa empresa, vou tentar crescer nessa empresa. Ou então vou abrir seja lá, um mercadinho, alguma coisa assim. Vou abrir uma empresa aqui e fazer disso aqui o meu sustento. E aí, seja lá, assim, você consegue fazer isso evoluir ou não. Mas digamos, nesse cenário hipotético, você conseguiu fazer isso evoluir. Mas isso não é o que você queria. Você queria ser aquele carinha lá que é desenvolvedor de jogo. E que criou uma coisa que veio de você. Você se sente satisfeito só simplesmente pelo fato de ver a sua obra pronta. Mesmo que tenha um usuário, tenha 100 usuários, sei lá, tenha 1000 usuários. Mesmo isso. Mas você vai chegar ao final da sua vida e vai pensar o quê? Não. Pode ser que eu não tenha conseguido ter sucesso como a sociedade atual diz que define o que é sucesso. Mas, na minha visão, eu tive sucesso. Eu fiz o que eu queria da minha vida. Pode ser que eu não tenha evoluído ao que eu poderia. Assim, eu poderia ter possivelmente chegado a uma evolução maior. Mas o destino, ele não é certo. Então, eu fico feliz por ele. Por meu primo, ele tá desenvolvendo o jogo, já tem até uns usuários. Acho que ele tem quase 100 já, que ele me comentou hoje. E aí, esse é o paralelo que eu faço sobre minha carreira de cantor. Eu tava indo para outro lado, que era o lado de administrar a loja dos meus pais, que não é uma loja grande, mas é uma loja que já tem ali um certo público e tudo. E aí ficou nessa cidade que eu estou aqui, ter uma segunda filial, e que seria teoricamente a filial que eu poderia tomar conta e fazer crescer, e seria aquilo ali uma coisa minha, que por mais que todo mundo sabe, no final, empresa familiar é uma coisa muito complicada, porque no final não é muito bem explicado assim. Então é sua, mas no fundo não é, então, enfim. Mas digamos que seja.
e de que eu poderia de fato fazer isso aí crescer. Daqui a 10 anos, essa minha vontade, esse anseio de colocar a minha música para fora e de percorrer essa carreira de cantor, com viagens, com banda, com tudo isso. Isso ia ser reprimido. E daqui a 50 anos, no meu leito de morte, eu pensaria, bicho, sei lá, hoje eu tô com 80 lojas. Mas e daí, isso aí vai mudar o que na minha vida? Eu vou morrer, possivelmente esse ano ou no próximo, ou até antes. Vai ficar tudo aí. Os meus filhos, chances são de que eles vão brigar até a morte para fazer a divisão dos bens e ver quem vai ficar com tal coisa, quem vai ficar com isso, com aquilo. Eles provavelmente podem virar inimigos mortais pro resto da vida. Então, cara, eu não tô dizendo que não é para você fazer a empresa, sei lá. Não tô falando isso. Agora você tem que entender o que é que o seu coração ele pede. O seu sentimento e sua intuição. Quando a gente faz uma coisa e sente, cara, não tô sentindo uma parada legal, não. Tô sentindo uma parada, uma vibe bem estranha. Quando você sente isso, você tem que entender, primeiramente, é o que o Mário falava direto. Você tem que meditar, e meditar ativamente. Parar e pensar, por que eu tô sentindo isso? Ela é uma coisa minha? Ou é uma coisa do fato em si? Eu gostaria de estar fazendo o que eu estou fazendo. Isso já também levando em conta que tudo que você vier escolher fazer sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo. Enfim. Mas, no fundo, você sabe. E acho que a melhor pergunta que pode trazer essa resposta é: se você ganhasse 100 milhões por mês, o que é que você faria? E geralmente tá aí a resposta. O que é que eu faria? Eu criaria uma banda, gravaria um DVD mais produzido do que esse que eu fiz, que foi bem baratinho, foi bem mesmo. Bem pequeno. Aí eu gravaria uma coisa muito mais estruturada, num cenário bonito, com uma banda boa, com músicos bons, com músicas boas, assim, com composições minhas ou composições de terceiros. Eu investiria nessa carreira com tráfego pago, com posicionamento de mídia, com assessoria de imprensa, sei lá. E aí, então esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, digamos que daqui a 15 anos eu não tenha muita coisa. Eu consegui realmente fazer minha banda, fazer meus shows. Eu tenho outros também, outras coisas paralelas, como eu disse. Eu tenho um canal no YouTube que eu vou voltar a produzir para ele e fazer não com minha imagem, mas um conteúdo e com produtos e tudo. É uma coisa que eu gosto de falar. É nessa linha também de desenvolvimento pessoal. Tem outras coisas também. Tem uma agência de mídia, uma agência de marketing que eu estou abrindo agora, que na verdade só sou eu mesmo, faço o serviço de marketing. E mais coisas assim. Coisas que tem até aquele livro que eu ouvi ele, não li, mas eu ouvi. Trabalhe 4 horas por semana. Então essas coisas que eu faço são coisas paralelas. Descendo aqui para pegar uma água. São coisas paralelas que servem de base e de patrocínio para meu foco principal. Só isso, só serve de base. Estou de volta.
Então, seguindo aqui o raciocínio, que na verdade eu nem lembro muito bem o que eu tava falando. Mas eu lembro que eu tava falando sobre fazer coisas que patrocinam o seu sonho e que não impedem, no máximo, auxiliam, não atrapalham, se não auxiliam diretamente, que auxiliem indiretamente. Mas sempre focado em chegar ao final. O produto final é você seguir o seu sonho. Seja lá qual for ele. E seja lá o quão grande ele seja. Isso é muito relativo. Quando eu estava bebendo água ali, e aí eu lembrei de uma coisa. Que eu estava falando antes desse assunto aqui, sobre como a repetição de ideias, ela de fato traz resultado. Então, eu criei autossugestões que eu faço direto. Principalmente na hora de dormir, na hora de que você acorda, ou durante o dia mesmo. E é uma dessas autossugestões que eu criei, é que eu estava cada vez mais cantando melhor. Só que quando eu comecei a fazer isso, foi uma das épocas onde eu estava mais com a minha autopercepção da minha qualidade vocal. Foi uma das piores épocas. Onde eu vi assim, disse, rapaz, não tá bom, sei lá, tá estranho. Não tá legal. E hoje, depois de um tempo não tão grande, sinceramente, muito grande não, mas nesse período eu tive consistência de falar, de não passar muitos dias sem fazer isso. Sei lá, fazer uma repetição durante um dia, pular um dia, fazer no outro, e aí passar uma semana fazendo. Sempre voltando depois de 1, 2, 3 dias, não deixando isso aí ficar muito tempo sem ser feito. Então hoje é impressionante, às vezes eu me impressiono. E nesse sábado eu cantei, eu até falei, né, que eu cantei na cidade que eu nasci. E bicho, eu fiz voz e violão. É inacreditável. Muitos aspectos. Claro que teve treinamento durante esse tempo, mas muito pouco. Foi só mesmo desbloqueio mental. É inacreditável minha capacidade de alcançar notas muito mais agudas do que eu alcançava antes. A minha clareza de ideias não tá legal ainda. Isso aí é inegável. E a minha dicção também não. Isso aí. Às vezes eu penso isso aqui, não falo no podcast porque eu não gosto de ficar repetindo isso. Mas, enfim. Voltando ao assunto. É inacreditável, cara. É inacreditável a forma como eu evoluí. Sei lá, o equivalente a 1 ano de estudo de canto em 1 mês. Ou pouco menos do que isso. É inacreditável. Às vezes ontem mesmo parava assim e eu ouvia a minha voz saindo do som e pensava, caralho, tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo. Eu via nos olhos das pessoas, principalmente, ontem foi bem significativo porque tinha muitas pessoas lá, assim, colegas de colégio, tinha pessoas que por exemplo, tinha 2 radialistas nesse evento aí, que foram radialistas que me deram espaço no ano que eu estava começando, sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás. Só que nesse tempo todo, eu nunca disse, eu sou cantor. Então, em 2016, por aí, eu fiz alguns shows. Em 2017, fiz mais alguns shows. Sempre aqui na cidade, sempre na região. Aí, em 2018, foi o ano que eu comecei a namorar com uma jovem aí, que eu comentei já. Que foi a que eu fiquei 4 anos e pouco, quase 5. Aí, em 2018, eu fiz alguns poucos shows ainda. Em 2019, já não fiz tanto. 2020 foi o ano da pandemia, não fiz nenhum, e até porque também estava tudo parado. 2021 não fiz nenhum. 2022 foi o ano que eu disse, parei.
Eu parei 100%, esquece música. Vou focar aqui em ganhar dinheiro, seja lá com o que for, vou ser rico. Aí em 2023 também um pouco disso. Só que, cara, é aquilo. A sua vontade mais visceral, mais interior, a sua vontade ela é como um esqueleto no armário. Ela vai sair dali uma hora. Ela vai sair. Se você pega uma pessoa e você bota uma pessoa morta dentro do armário, aquilo ali ela vai ter que sair dali uma hora. Você pode mudar o armário de lugar, você pode, sei lá, cara. Sei lá. Mas aquilo ali tá lá dentro. Na hora que você abrir o armário, você vai ver aquilo ali. E o quanto antes você deixar, o quanto antes você tirar aquilo lá de dentro do armário, melhor. Seja para você realmente investir naquilo, você ir em busca dos seus sonhos, das suas motivações, da sua vontade de potência. Ou seja, de fato, você entender, cara, isso aqui é uma coisa que eu gosto. Eu realmente tenho um apreço por essa ideia aqui, mas não é uma coisa muito assim que se eu chegar ao final da minha vida, eu não tiver feito isso aqui, não vai fazer muita diferença, não. Então você supera essa ideia. Mas se ficar nessa masturbação do sim ou não, e do sempre daquele sonho na gaveta, isso aí é um fantasma que ele vai lhe abominar. Ele vai lhe assombrar pro resto da vida. O resto da vida. E você seguir esse sonho, você não tem nada a perder, cara. Sabe por quê? Porque você vai morrer, pelo amor de Deus. Jesus amado. Se as pessoas lembrassem de que elas vão morrer, elas tinham muito menos problemas. E mesmo eu busco lembrar sempre, todo dia, sobre isso. Mesmo eu ainda, às vezes, me pego pensando, cara, e se isso aqui não der certo? Ou se, sei lá, e se no mês que vem eu não tiver R$1 mais, se eu passar fome, sei lá. Cara, não importa, não importa. No meu exemplo, eu tenho 25 anos hoje. Eu vou fazer 26 em breve. Daqui a mais 26 anos, vou estar com 52 anos. Se eu não fizer o que eu quero fazer agora, e que de fato eu genuinamente quero fazer, é uma coisa que me alegra e me deixa pra... Bicho, é inacreditável, cara, é inacreditável. Eu já comentei com algumas jovens que eu conheço, eu converso aqui, algumas meninas que eu troco ideia. E até com os amigos também, alguns amigos, poucos amigos mais próximos, assim. Bicho, e ontem também eu tava pensando, quando eu subo num palco, quando eu, de fato, visto ali a máscara do cantor, é uma coisa, é de outro planeta, E eu acho que nessa coisa aí, acho que é mais só mesmo com arte mesmo. Só com artista que sente isso. Bicho. Ontem mesmo, eu ia fazer a abertura do evento, que era pra ser uns 30 minutos. E aí eu cantei as músicas. Eu nem peguei o repertório do papel. Fiz mesmo na cabeça. Uma atrás da outra. E passou voando. Passou como se fosse, sei lá, 1 minuto. Inacreditável. É inacreditável. É uma coisa indescritível. Só quem já passou por isso aí, um estado de flow. Um estado de flow pesado mesmo. Um estado de flow assim, não pesado negativamente, mas um estado de flow grande. É uma coisa que você não vê a hora passar. E mesmo assim, outra coisa, mesmo você seguindo o seu sonho, volta e meia tem coisas negativas, coisas cansativas, coisas tediosas. Até mesmo nisso aí, do show. Teve um show mesmo, na sexta passada, em que eu não tava muito legal, assim, o show não tava muito... Quem tava lá tava gostando muito, só que o bar não tava muito cheio.
Mas quem tava lá tava gostando muito mesmo, genuinamente tava gostando muito. Mas mesmo assim, eram 3 horas de show, né? Aí eu pensando, cara, tomara que passe o tempo mesmo, porque se chegar ao fim, tava na metade do show, né? Tinha mais 1 hora e meia de show. Aí eu pensava, se demorar mais, vai acabar que no final do show aqui não vai ter nenhuma pessoa mais na mesa, porque vai ficar tarde e o pessoal que tava lá, eles já tava com um indício de que ia embora de qualquer maneira, mesmo gostando do show. E acabou que as pessoas até ficaram mais um pouco. Teve uns até que ficaram até o final. E, bicho, é isso. É entender. E outra coisa que eu tava até pensando ontem, que muitos desses eventos aí, tem muita gente que vem falar, e cada vez mais tem aumentando isso. Muitas pessoas dizem, é isso aí, cara, continua. Continua no que tu tá fazendo aí. Aí outros dizem, ó, esse estilo de música que tu canta aí é bom, mas, sei lá, para nosso estado aqui, se tu fizer, se tu der uma adaptada aqui para esse tipo de estilo, e sempre assim falando, mas para você ir buscar o que tá no hype. Se tu fizer isso aqui, tu vai estourar, porque tu é bom e tudo. E, cara, antes eu poderia ouvir essas coisas e ficar meio com o pé atrás, mas hoje eu sei realmente, não é uma arrogância, mas eu sei que cara, puta merda, bicho. Essa é, cara, eu fiz um show em uma cidade longe, bem longe daqui. Foi no domingo retrasado. Acho que tem umas 3 semanas isso. Quando terminou. Não, outra coisa, isso aqui já vem recorrente. Isso aconteceu no domingo e aconteceu na sexta. Olha, eu fiz no domingo, 2 semanas passadas, 2 semanas atrás. Aconteceu isso. Aí na sexta aconteceu isso também. Na sexta até mais um pouco. Que foi o quê? Eu parando assim, quando acabou o show, eu olhei assim, eu via o olhar das pessoas, o olhar de admiração, o olhar de que realmente gostou. E depois, no pós-show, também muitas pessoas vindo falar comigo e dizer que gostou e que é isso e que você está no caminho. E aí outras pessoas diziam assim, alguns comentaram, né? Ah, você, sei lá, se você der uma adaptada, tem tudo para estourar. E outras pessoas dizendo, ah, tomara que você encontre uma pessoa para investir em você, um empresário. Se você encontrar um empresário aí, é certeza que vai crescer e tudo. E bicho, hoje eu não, de fato, no fundo da minha alma, eu não clamo por um empresário, nem nada disso. Se vier e for produtivo, e for da vontade de Jesus, for da vontade do todo, do universo, bem, se não, eu sou o meu investidor, meu maior investidor, e sempre vou ser. Sempre serei eu o meu maior investidor. E sempre tem que ser você o seu maior investidor. Então eu não clamo, eu sempre digo, cara, tô de boa. Cara. Se vier um investidor, bem. Se não, eu já estou sendo o meu investidor. Não tenho pressa, tudo no tempo de Deus. De Joses. Tudo no tempo de Joses. Não tenho pressa, cara. Eu tenho muito mais anos ainda para viver. E, cara, se eu morrer antes também, eu não tenho esse tempo para viver. É sempre um ganha-ganha. Não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Não tenho rigorosamente nada a perder. E ninguém tem nada a perder. Mesmo quem tem alguma coisa a perder, no fundo ela não tem nada a perder. Por quê? Porque você vai morrer, chefe. Você vai morrer, cara. Desculpe lhe dizer, mas você vai pro saco. Oxe. Ai. Eu lembrei agora de Renato 38. O quê? É isso ou não é? É isso ou não é? Pois no fim desses 2 shows, até ontem também, nesse show que eu fiz lá na minha cidade que eu nasci, mas foi mais forte no fim dos últimos 2 shows. Um nessa cidade que eu moro aqui, que foi um show de barzinho mesmo, e outro num evento que teve numa cidade bem longe daqui.
E eu terminei o show, teve um desses shows mesmo, eu tava bem gripado. E eu terminei e disse, cara, eu cheguei em casa assim, e eu fiquei realmente emocionado de sentir que as coisas estão tão bem feitas, sentir que eu tô entregando, minha qualidade vocal tá afiadíssima. Cada vez mais eu consigo ter um desenvolvimento melhor. E é isso, cara. Eu não tenho mais dúvida do que é o que eu quero. E mesmo que realmente seja uma coisa que é cansativa e tudo, e que tem muito mais glamour do que parece, muito mais glamour do que de fato as pessoas acham. Não, muito menos, na verdade, né? Muito mais status de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas quando você faz algo simplesmente pelo fato de fazer algo e você tem a recompensa pelo fato de fazer aquilo e não pelo que aquilo vai trazer, cara, isso aqui já é sucesso. Eu não digo que eu não quero um sucesso, sei lá, grande. Não, eu não digo. Mas eu também não digo que eu quero fazer isso aí, que se eu não chegar a X milhões de seguidores, que se eu não alcançar os topos, eu não vou me sentir realizado. Não, cara. Não. Inclusive é isso, eu não tô com muita pressa. Tô fazendo tudo bem feito. Fiz essa primeira gravação aí. Vou soltar. Não tenho assim a expectativa de que vai estourar. Não. Se estourar, bem. Mas não tenho essa ansiedade de que isso aí seja algo explosivo. Na verdade, já estou pensando aqui no segundo DVD, estruturando aqui mentalmente como eu vou conseguir recursos para fazer isso, para fazer com banda, com estrutura melhor, com só músicas autorais dessa vez. E aí também como é que eu consigo angariar mais shows em bares e também começar a montar a minha banda, tudo, que hoje eu faço mais show acústico. E eu quero curtir esse processo, Eu sinto que vem algo bom disso. E ao mesmo tempo também eu consigo me ver fazendo coisas paralelas. Serviços paralelos assim. Como eu falei da agência de marketing. Eu consigo me ver fazendo isso aí. O canal do YouTube também é uma das coisas que eu mais gosto. De falar sobre essas coisas assim. Então, essa conversa que eu tive com meu primo hoje foi até ligeira. Foi bem clarificadora. Clarificadora foi foda. Mas foi bem significativa porque eu já estava pensando nisso. E eu vejo que ele também está pensando nisso e ele meio que já meteu foda-se. Ele tem o intuito e ele vai fazer isso. Ele vai buscar o que? Buscar o que ele quer. E eu fico feliz por ele. Já ao mesmo tempo, e assim, no caso dele, ele tem muitos irmãos e irmãs. E é um primo que a família dele já foi bem mais desenvolvida, O pai dele era prefeito há um tempo atrás, uns 20 anos atrás. Então foi uma família de muito status há um pouco tempo atrás. É minha família também, mas querendo ou não, é um pouco mais distante. De segunda geração, assim, primo segundo, sei lá. Mas eu me vejo nele, porque também passei por esse mesmo processo.
E aí eu vejo nele, eu vejo os irmãos dele, uns... No caso dele é até mais significativo, porque tem alguns irmãos que, teoricamente, entre aspas, deram certo. Aí ganham bem mais dinheiro. Já tem outros que são realmente bem fracassados, ao nível de não estar fazendo praticamente nada. E não fracassado de você tentar fazer alguma coisa, você buscar fazer qualquer coisa e não conseguir. Mas o fracassado do que já está entregue mesmo. Tá ali, só finge que faz, né? A lei de Vampeta. Finge que eu jogo, eu finjo que eu jogo e você finge que para. Mas ele não, eu vejo uma coisa diferente nele. E eu quero mesmo, bicho, eu fico feliz disso. E eu vejo também a felicidade dele. Volta e meia eu posto um vídeo, ou uma foto, alguma coisa assim, relacionada à música, ele comenta uma coisa. E assim, para outros primos de minha família, outros que, por exemplo, tem primos aqui bem mais evoluído em questão de finança, realmente com empresas grandes mesmo, e todo mundo da mesma família. E aí quando tem reunião da família toda, fica essa questão no ar, sempre. Cara, é complicado. É complicado e ao mesmo tempo ele é um serviço antropológico muito interessante de você observar. De um lado ali, pessoas extremamente fracassadas, mentalmente mesmo. E de pessoas que tiveram auge há um tempo atrás e hoje já estão mais no declínio. De outras que estão no auge hoje, mas de que eu sei assim, eu sei de que eles não estão felizes, como um primo meu que tem empresa em várias cidades, muitos funcionários, será mais de 1000 funcionários. Sei lá, acho que não sei se tem 1000 funcionários, mas tem mais de 500, com toda certeza tem mais de 500. Mas ele não é feliz. Ele não é feliz. Ele não é nem um pouco feliz. Ao mesmo tempo, quando ele tá... Ele gosta muito de música também. Talvez o sonho dele... ele nunca me confessou isso, não. Mas eu sinto que o sonho dele era ser cantor. E aí ele toca violão também. E é uma pessoa maravilhosa, cara. Eu gosto muito dele. Puta merda. Gosto muito dele. Só que aí ele tem essa empresa e aí é ele com a família dele e tudo. E a empresa cresceu e cresceu demais. Então tem, sei lá, milhões e milhões e milhões em patrimônio da empresa e dele e tudo. Mas eu sinto, cara, bicho, sei lá, porque foda, isso aí também é um alerta muito grande, cara, que eu não quero chegar a esse ponto. Sei lá, eu pegasse aqui essa empresa dos meus pais e fizesse isso, e daqui a 10 anos ou 20 anos eu tava no patamar que os meus primos estão, que foi justamente isso. Eles pegaram a empresa dos pais dele, e aí era uma empresa que tinha só uma sede lá na cidade que a gente nasceu, e aí hoje já tem dezenas de cidades, muitos funcionários, muito dinheiro envolvido. Só que aí eu chego e converso com ele, a gente chega e volta e meia eu vou na casa dele, pego o violão, vou lá, aí eu começo a cantar, e a gente tem um gosto parecido musical. E aí, volta e meia eu chego lá e a gente fica 3, 4, 5 horas cantando, sem parar, bicho. Puta que pariu. É aquela parada lá do flow. E eu vejo a felicidade, caralho, é foda, que eu vejo a felicidade genuína dele ali, naquele momento. E aí, eu vou embora, ele fica na realidade dele, e aí no outro dia ele tem que ir para a empresa. E eu não sinto que ele é 100% triste com a empresa dele. Não, ele tem orgulho de falar de tudo que ele
e o irmão dele principalmente criaram. Eles têm orgulho de tudo que eles criaram. Mas sei lá, não, bicho, é complicado, assim. E também é complicado eu querer ser sommelier de felicidade aqui. Mas só que a gente sente que, sei lá. Então eu acho que a melhor posição social que você pode ter é de observador. É você ser um alquimista de sentimentos alheios e de pensamentos. Pensamentos não... Opiniões e pensamentos ditas ou não ditas. Palavras expressas ou não expressas. Talvez muitas coisas não tão ditas verbalmente, mas na linguagem corporal está sendo escancarada. Então, assim, daqui a 20 anos, 30 anos, eu vou me orgulhar, assim como eu já me orgulho hoje, de estar indo buscar isso. E curtindo o processo, sem pressa. Tranquilo, good vibes total. Sabendo de todos os preços, sabendo que é uma coisa cansativa, perigosa. Músico, tem muitos músicos drogados, que é a maior verdade. A maioria é tudo cachaceiro, eu não bebo, eu não uso droga, nada disso. Mas também não sou nada santo, nem um pouco, longe disso. É a questão do perigo da estrada e tudo. Mas foda-se, cara. Se morrer, morreu. Como diz Rafinha Bastos, morreu, cara. Foda-se. Chega na hora. Morreu. Bicho, é isso aí, cara. Morreu, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pra que esse apego pra vida, bicho? Pra que esse apego pra tudo, cara? E muitas das vezes a gente tem esse desprendimento, mas a sociedade elas nos arranca e empurra para você voltar para essa matrix maldita de que você tem que ganhar dinheiro, você precisa trabalhar com isso aqui. O que é que está dando dinheiro hoje em dia? Você precisa fazer uma faculdade. A quem é o primeiro doutor da família. E foda-se, cara. Caguei. Eu caguei muito, mas eu caguei toneladas. Mas eu caguei mais, bicho. Eu derrelei, cara. Derrelei. Puta que pariu. Foda-se, cara. Foda-se, morreu, cara. Bicho, todo mundo que fica cagando regra vai pro caralho também, vai morrer. Oxi. Bicho. É o quê? O quê? É isso, não é? Cara, pô, meu Deus. O que é que eu vou ter medo? Eu vou ter medo de quê? De dar errado? Tá, e se der errado? Deu. Se der errado, isso significa que pelo menos eu testei. Tentei não. E tentar, caguei pra tentar. Não é tentativa, é um teste. Eu fiz. E quantas das vezes você já não assassinou uma ideia sua na sua cabeça antes dela sequer ter o ar da graça de ser colocado na vida real? Bicho, põe essa porra aí em prática, cara. Foda-se. Não der certo, eu caguei, cara. Foda-se. Foda-se. Porra. Pelo amor de Deus. Vai pro caralho. Foda-se. Ai, se fuder. Não tem importância, cara. E mesmo, olha outra coisa bem contraditória. Eu lhe digo, se você fizer isso aí que você quer fazer e der extremamente certo, foda-se também, porque você vai morrer. Digamos que eu vou ser o cantor mais famoso do planeta, mais do que Michael Jackson. Isso eu tô falando ironicamente.
Uma comparação pra você ver. Se eu for esse cara, eu vou morrer um dia e vou cair no ostracismo. Assim como o próprio Michael Jackson. E não é o meu intuito de ser um novo Michael Jackson. Muito longe disso. Até mesmo porque os estilos musicais são completamente diferentes. Mas, cara, só aproveita, bicho. Aproveita, cara. Aproveita, cara. Só aproveita, cara. E hoje eu agradeço, eu sou muito grato por todas as coisas que deram erradas na minha vida. Porque, bicho, todas elas só me disseram. Foi Deus dizendo, pelo amor de Deus, cara, larga de ser burro. Não vai pra aí. Eu vou fazer dar errado só pra você ter que sair daí, cara. É pro teu bem. Então, muitas das coisas que dão errado na nossa vida é só pra fazer a gente repensar e dizer, rapaz, aquele negócio que eu tava fazendo há 4 anos atrás, graças a Deus que não deu certo, porque se desse certo, talvez hoje, sei lá, não sei nem onde é que eu tava. Ela tá vivendo uma vida infernal. Era um paraíso completamente infernal. Um paraíso externo, mas um inferno interno. Enfim, é isso aí. É isso aí, cara. Vai pra cima dessa buceira, cara. Foda-se. Foda-se. Eu gravei esse DVD. Eu vou postar ele no Instagram, no YouTube. Mais pra frente, vou colocar um tráfego pra rodar. Mas se der 50 visualizações, foda-se. 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 Só o fato de eu ter feito isso, eu já me sinto realizado. Só o fato da qualidade disso, eu já me sinto realizado. Se eu vou estar fazendo 15 shows por mês e tirando, sei lá, R$300 de lucro de cada show desse, que dá o quê? 300, 3.000, mais 1.500, 4.500. Esse cara já tá maravilhoso, cara. Cara, é como meu primo falou hoje. Eu seria muito mais feliz e serei muito mais feliz eu tirando um salário mínimo e vendo isso aqui sendo realizado. E vendo isso aqui saindo do papel e tendo desenvolvimento do que eu com 100 mil, ganhando 100 mil por mês, fazendo uma coisa que eu não gosto. E eu sou completamente a favor do que ele disse. Por quê? Porque o final é você com você mesmo. O final, nem um carro de R$1 milhão, nem a mulher mais bonita do mundo que está com você por causa de interesse, nem seus amigos falsos que estão com você ali por causa de interesse também do dinheiro que você tem. E você sente e você sabe que isso é verdade. Nada disso aí faz você ser. Você tá em paz e você deitar sua cabeça no travesseiro e dizer, essa vida que eu vivo hoje, talvez não é a que eu sonhava que fosse, mas ela tá na direção do meu sonho. Só isso. E que não necessariamente eu vou chegar nesse sonho. Isso não é um ponto final. Isso não é um the end. É uma série de starts. Amanhã é um novo start. Depois de amanhã é um novo. Semana que vem é um novo. Por aí vai. E de fato, a parte mais prazerosa em si é o fazer. Não o fruto de que vai brotar do fazer. Não o dinheiro que vai vir do fazer. Mas o fazer em si. Entendeu? Mas é isso, é isso. É isso aí. Não sei nem que hora é, bicho. 2h14 da manhã. Só vou dar uma nanada agora. Amanhã é segunda-feira. Graças a Deus, eu trabalho em casa. Eu faço meus horários. Isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim também. Que eu posso acordar amanhã meio-dia? Posso. Mas só quem perde essas horas que eu poderia estar produzindo alguma coisa sou eu mesmo. Então,
Eu sou meu próprio chefe. Tem até muitas das vezes Mário dizia: ou você vira seu próprio chefe por bem, ou você vai ter que materializar um chefe. Então é isso aí. Esse foi o podcast Evolucionismo de hoje. Realmente eu pensei que eu ia gravar só 30 minutos, mas eu gravei 1 hora e 35. E eu só não vou gravar mais aqui porque realmente eu tô com sono. E já tá bem tarde. Mas tudo que eu precisava falar, eu sinto que eu precisava falar, eu falei. Até mais, na verdade. Então, até a próxima semana. Pra mais um episódio. Valeu. E se inscreva aí, dê um like, sei lá. Se quiser, se não quiser também tá em paz. Tamo junto.